Olá, meus amigos, vamos a mais uma live do projeto Redação no Topo Enem. Redação Enem no Topo, como queiramos. Esse projeto é muito importante, nós estamos na terceira das nossas lives, ao todo são 5. Se você está chegando hoje, assistindo hoje a nossa primeira live, você vai ter que ver as outras duas. Elas estão no YouTube, então você consegue facilmente vê-las, consegue depois ver essa terceira com mais tranquilidade. De qualquer modo, mesmo não tendo assistido ainda, você já vai compreender tudo que eu disser na live de hoje. As outras duas são reforço. Vão ajudá-lo, mas não impede, o fato de você não tê-las visto ainda, não impede que você compreenda a terceira. Bem, depois das nossas 5 lives, posso até adiantar a vocês os conteúdos das duas próximas. Na quarta live, na semana que vem, nós teremos uma projeção de um desenvolvimento de texto. Nós vamos desenvolver o texto a 1000, esse é o título da live, Desenvolvendo a 1000, Redação no Topo, Desenvolvendo a 1000. E na live final, nós vamos tratar exclusivamente de proposta interventiva, para que você fique craque nos 200 pontos da competência 5. Quando acabarem as 5 lives, você não vai ficar desassistida, não vai ficar desassistido. Você poderá fazer opção por matricular-se nos nossos minicursos. Haverá 3 minicursos à noite, às quartas-feiras. Aliás, minto, perdão. As quartas-feiras são as lives. À noite, de segunda a quinta-feira. São minicursos semanais. E você vai aproveitar muito para aprender a ter excelente resultado nas competências 1 e 4 da redação Enem. São minicursos de gramática e de coesão textual. Não percam, fiquem atentos, não percam. Vocês vão poder se matricular em breve, assim que sair a informação, eu passo aqui para vocês, assim que sair a liberação para a matrícula. Bem, minha gente, vamos então ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é tema, plano e competências relativas a esses 2 aspectos, que são as competências 2 e 3. Vocês sabem que a competência 2 diz respeito a tema, a repertório sociocultural e a uma boa projeção das 3 partes de um texto argumentativo, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você quer ter 200 na competência 2, preste atenção ao tema, saiba como dividir as partes do seu texto de forma adequada, uma introdução mais curta que um desenvolvimento, uma conclusão também mais curta que um desenvolvimento. Faça um texto argumentativo, não faça um texto apenas expositivo, nem fique perdendo muito tempo narrando fatos. Então, você vai ter 200 na competência 2. Claro, com um bom repertório sociocultural também. Com uma tese que seja desenvolvida em seguida e com a problematização que depois seja resolvida na intervenção. Quanto à competência 3, nós temos que nos preocupar com a seleção de argumentos, com a organização desses argumentos ao longo do texto e com a hierarquização deles. O que significa essa hierarquização? Saber escolher os melhores. Saber realmente dar atenção ao que é imprescindível. E também saber dispô-los na ordem adequada. Saber como me referir a cada um deles, dando mais importância ao que deve ter mais importância. Então, essa conversa inicial é apenas uma noção para que você, a partir de agora, a partir dos nossos slides, consiga entender na prática o que eu estou querendo dizer. Vamos ao nosso slide número 1 e vamos ver os tipos de tema que o Enem costuma trazer. Nós fizemos um levantamento dos temas do Enem para lhe trazer informações precisas. Fiz um levantamento de 1998, primeiro Enem, até 2021, último Enem. E nesse levantamento, nós tivemos uma divisão, 1998 a 2010 e 2011 a 2021, considerando aí 2 décadas de Enem. Então, nós vamos agora ver que nesse roteiro de Enem, nesse histórico dos Enems, nós tivemos alguns tipos de tema. Vamos ver o nosso primeiro tipo de tema. Vamos ver aqui o nosso slide dos temas neutros. Observem. Vamos ampliar. O que é um tema neutro, Rita C? Como eu devo me comportar diante de um tema neutro? Eu trouxe aqui essa
essa categorização minha, né? Você não vai encontrar essa classificação em nenhum livro, isso aqui é uma coisa que eu trouxe para nós, para a nossa discussão. Então, são temas que permitem aos candidatos mais opções de planejamento, porque são neutros. Não são temas que contenham uma afirmação sobre algo ruim ou sobre algo bom, que lhe exija muitos detalhes. Então, se é bom ter um tema neutro, é bom, porque ele dá mais oportunidades de planejamento, mais opções. Mas também traz seus riscos, porque muitas vezes, quando a pessoa se vê diante de muitos caminhos, ela não sabe o que fazer, fica em dúvida e perde tempo, não é? Então, olha só a nossa observação inicial. Tenha cuidado. Cuidado, porque mesmo o seu tema sendo neutro, você precisa ter a lembrança de fazer uma problematização. Por quê, turma? Porque sem problematização não há solução. Sem problematização não vai haver intervenção. Você precisa ter algumas observações que mostrem lacunas, que mostrem falhas, que mostrem erros, que mostrem problemas, para, em seguida, você ter como sugerir uma intervenção para combater esses erros, essas falhas, esses problemas, essas lacunas. Então, tenha muito cuidado. Em nenhuma redação do Enem, seja o tema de que tipo for, você vai abdicar da sua problematização. Você vai esquecer-se de colocá-la no texto. Por favor, a problematização é fundamental. Está bem? Muito bem. Voltando aqui a uma outra observação, vamos ampliar outra vez, eu digo, se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, essa é uma sugestão que eu venho trazendo, não é obrigatório você acatá-la, mas é interessante, é prática. Se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, é prático que essa flexibilidade que o tema neutro lhe oferece seja aproveitada no parágrafo 2. Muito bem. Você já sabe o que abordar no 3 e no 4, não é? Vamos aos exemplos, porque é com exemplo que nós aprendemos mesmo. Vamos ao próximo slide. Observem, vamos ampliá-lo. Temas neutros, há aqui um exemplo. Esse exemplo foi trazido do próprio Enem. Eu estou trazendo exemplos, né, do histórico do Enem. Viver em rede no século XXI. Por que esse tema é neutro? Porque a forma como ele é trazido não dá a entender a você, na frase temática, que viver em rede no século XXI é bom, nem que viver em rede no século XXI é ruim. Então, esse tema é neutro. Isso é tema neutro. O que eu chamo aqui de tema neutro. Quem elaborou a frase temática não se posicionou considerando algo nem positivo, nem negativo. Apenas jogou nas suas mãos o seguinte: viver em rede no século XXI. E em seguida disse os limites entre o público e o privado. Lendo essa frase, você não é capaz de saber se a pessoa que elaborou a proposta da sua redação considera que viver em rede no século XXI é algo bom ou ruim. Então, é por isso que o tema é neutro. Atenção! Então, assim, como é que eu vou ter uma noção sobre o que essas pessoas que elaboraram a proposta esperam de mim? Simples, vá ler os textos motivacionais ou motivadores. Lá, pelo que eles escolheram para colocar para a sua leitura, você vai saber qual é a deles, entre aspas, né? Vamos voltar aqui à nossa tela. Vamos lá. Vamos ampliar outra vez. O que eu faria? Bem, observem que no parágrafo 2, eu coloquei aqui algumas possibilidades. Modo ou modos. O que seria isso? Seria o modo de viver em rede no século XXI. Se você quiser mostrar o modo como as pessoas usam as redes no século XXI, ou os diversos modos como elas fazem isso, você tem direito de fazer isso no parágrafo 2. Ocorre que, quando você for mostrar esses modos, fiquem bem atentos. Aconselho que depois vocês ouçam a live outra vez, vejam a live outra vez e anotem o que for necessário. Né? Eu tive uma sugestão aqui muito interessante na live anterior. Uma pessoa pediu para que eu desse um tempo
entre as etapas da live para que vocês fossem anotando. É muito boa a sugestão, agradeço, inclusive. Mas, se eu fizer isso, nossa live vai se tornar muito longa. Então, eu queria que vocês tivessem sempre um caderninho. O que vocês não pudessem anotar, né, o que vocês puderem anotar, ótimo, já é um ganho. O que não puderem, depois vocês ouvem outra vez e tomam notas, tá bem? Vamos voltar aqui. Então, de que modo, vamos voltar à tela, vocês percebem que nós vivemos em rede neste século XXI? Ou de que modos? Como nós atuamos nas redes? Agora, lembrem que nós não podemos pensar apenas em modos como algo a expor. Nós precisamos expor e avaliar, porque senão o nosso texto vai ser apenas expositivo, não vai ser expositivo argumentativo. Então, tenham cuidado, não vai ser dissertativo argumentativo. Ainda no parágrafo 2, você pode mostrar que modos dos que você citou são positivos e que modos são negativos. Vou dizer aqui rapidamente um exemplo. Por exemplo, viver em rede para trazer uma comunicação positiva, para trazer pesquisas, por exemplo, que possam contribuir para a melhoria da vida social, da vida política, da vida econômica. Viver em rede assim é positivo. Viver em rede também para encontrar pessoas, para interagir de forma positiva também é uma boa opção. Viver em rede para propagar a mentira, para propagar fake news, por exemplo, para propagar desavenças, para propagar o ódio, para enganar pessoas, para usurpar pessoas, para aplicar golpes, não é positivo, é negativo. Então, voltemos à tela. Quais são os modos mais... Atenção, vamos ampliar outra vez. Quais são os modos que mais chamam sua atenção nas redes? Que modos são esses? Rita, se são tantas as formas como as pessoas usam as redes, que eu não sei como é que eu vou terminar esse parágrafo. Então, pronto, você vai ter o cuidado de dizer nele que algumas das formas como as redes são utilizadas chamam bastante atenção. A partir dessa frase, você pode trazer modos positivos, modos negativos. E avalie o que é positivo nisso, o que é negativo, porque senão você vai apenas expor. Opine. Muito bem. Se você fez isso no parágrafo 2, o que poderá fazer no 3? Bem, no 3, você vai problematizar, como nós já combinamos, né? Então, vejamos outra vez aqui a nossa tela, ampliando. Você vai problematizar mostrando falhas, lacunas, problemas, erros, comportamentos indevidos, evidentemente, de um dos tipos que você mostrou no parágrafo 2, que é o tipo negativo. É a maneira negativa de viver em rede. O que leva a isso? O que possibilita isso? O que está possibilitando essa ocorrência ou até esse crescimento de modos indevidos de viver em rede? Então, é aqui que vai morar metade do seu texto. Por quê? Porque daqui, dessa sua observação sobre o que é negativo, sobre o que promove o que é negativo, você vai trazer o parágrafo 4. Leiam agora o que está aí previsto para o parágrafo 4. Você vai trazer soluções para os elementos do parágrafo anterior. O que é que faz, por exemplo, que pessoas possam aplicar golpes nas redes? O que é que possibilita isso? O que é que faz que elas possam aplicar, né, golpes e possam levar mentiras às redes, levar fake news, levar ódio, levar sugestões indevidas? O que será? Será que é uma falta de maior fiscalização desse ambiente virtual? Será que é também uma falta de colaboração de redes sociais? Será que é uma falta de denúncia também dos internautas? Então, o que será que possibilita essas falhas? E aí, sabendo o que possibilita essas falhas, que eu, inclusive, mostrei no texto 3, o que promove essas falhas, esses erros, nós vamos dar solução no parágrafo número 4. Então, está aí o nosso primeiro exemplo de tema neutro. Vamos a uma outra tela, vamos a um outro slide. Vejamos. Outro exemplo de tema neutro. Se eu tenho 2 exemplos, é porque o Enem já trouxe
pelo menos 2 exemplos desses temas. Vamos lá. Vamos ver aqui a tela ampliada. Turma, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Primeiramente, por que o tema é neutro? Porque quem elaborou a frase temática não se posicionou, não deu a entender se esse movimento imigratório é positivo, nem se ele é negativo. Então, o tema eu considero aqui neutro. Fica essa nossa linguagem, neutro aqui para nós. Entendido? Exemplo 2. Esse tema é um tema de 2012. Também esteve mais recentemente no Enem, nesses últimos 10 anos. Os exemplos que eu estou trazendo são normalmente temas de 2011 até 2021. Muito bem, o que poderíamos fazer no parágrafo 2? Só para sua fixação, o mesmo que fizemos em relação ao exemplo 1. Trazer as maneiras, os modos como esse movimento imigratório está ocorrendo para o Brasil. De que maneira as pessoas estão conseguindo entrar no Brasil? De que modo isso ocorre? Quem são essas pessoas? De que maneira chegam? Chegam por terra? Chegam por ar? Chegam por água? Elas vêm como? Vêm de onde? Quem são elas? De que modo chegam? Chegam clandestinamente? Chegam tendo apoio? Chegam sendo discriminadas? Como elas chegam? Como se dá esse movimento imigratório? O que há de positivo nesse movimento? Porque ele é positivo de algum modo. É preciso dar acolhimento a ele? O que há de negativo nesse movimento? Essa nossa live de hoje é uma live que se volta para a geração de ideias. Se eu não sei gerar ideias, eu não vou ter texto, não é verdade? Então, é preciso ter essa vivência, essa familiarização, para que você entenda bem como atuar quando abrir seu caderno de prova. Seja sua prova física, seja sua prova digital. Como agir para ter logo ideias? Então, voltando aqui à tela, como no exemplo número 1, nós vamos mostrar o modo como ocorre o movimento imigratório para o Brasil. Como mostramos no exemplo 1, o modo como ocorria a sugestão do tema. E também vamos fazer uma avaliação positiva ou negativa e ou positiva e negativa. Olha só o que eu disse. E ou quer dizer que eu posso mostrar o que há de positivo nessa imigração apenas, ou só o que há de negativo, ou mostrar os dois, um pouco de cada. O que há de positivo nessa imigração, o que há de acertado na forma como ela acontece, e o que há de erro na forma como ela acontece. Sugiro que vocês sempre mostrem o que há de aspecto negativo. Por quê, gente? Porque isso vai ajudar a mostrar as causas no parágrafo número 3. Se tudo estiver às mil maravilhas, se tudo estiver bem, se tudo estiver ocorrendo perfeitamente, se tudo for positivo, eu vou fechar o meu texto, eu não vou ter problematização e eu não vou ter solução. Em outros tipos de redação, feitos por outros vestibulares, que não me exijam uma proposta interventiva, eu posso até ver só o aspecto positivo, mas no Enem é recomendado que você sempre abra um espaço para observar algo que está errado, algo que não vai muito bem. Voltemos aí à nossa tela. Então, para o Enem, eu recomendo ou positivo e negativo, ou só o negativo, quando o tema for neutro. Agora, do negativo, você não pode se esquecer. Parágrafo 3. Quais são as causas do que é negativo? Quais são as causas das falhas? Quais são as causas das lacunas? Quais são as causas dos problemas observados no movimento imigratório para o Brasil no século XXI? E no 4, vocês já sabem, é solucionar as tais causas. Está bem? Vamos, então, passar um novo slide. Vamos ver agora o que temos no próximo. Você já fixou mais ou menos como agir com os temas neutros. Antes, porém, observe. Esse tipo de tema ocorreu também em provas de Enem de 1998 a 2010. Quem tiver interesse de observar. Rita, se eu ando tão sem tempo, eu só tenho 3 meses para o Enem, então se fixe aí do 2011 para cá, está bem? Afinal de contas, nós só temos realmente 3 meses e nós temos que ser práticos.
E a gente precisa observar, claro, os últimos. Afinal de contas, houve mudanças no Enem de lá até hoje, né? E muitos temas já foram repensados, principalmente os temas de 98 a 2010. Vamos lá. Vamos para o próximo. Mais um exemplozinho de tema neutro, que é para você saber como fazer quando vir um tema assim. O tema que ele dá mais liberdade, mas também ele exige muita atenção. Vamos ver aqui, vamos ampliar o nosso slide. Publicidade infantil em questão no Brasil, tema de 2014, é um tema neutro. A pessoa que elaborou a frase temática, eu estou repetindo, eu sei que eu estou repetindo, eu já disse isso outras vezes hoje, mas eu quero que você fixe. A pessoa que elaborou a frase temática não se posicionou, não deu a entender se a publicidade infantil no Brasil está ocorrendo bem ou mal, se é positiva ou negativa. O tema é neutro. Turma, o que fazer no parágrafo 2 novamente? Dizer de que maneira essa publicidade ocorre no Brasil. Dizer o que é acertado nessa maneira de ela ocorrer. E dizer o que não está adequado na maneira de ela ocorrer. Ou, como eu sugeri há pouco tempo, se concentrar só em aspectos negativos. Eu, se fosse fazer a redação, eu dividiria, porque radicalizar é muito perigoso. Então, eu trabalharia, primeiramente, alguns aspectos que até são acertados, que trazem benefícios. A publicidade infantil é uma das formas de gerar mercado. As crianças são grandes consumidoras, isso é positivo, porque quando há consumo, há comércio, e quando há comércio, há indústria, quando há indústria e comércio, há empregos, né? Então, as crianças, não há mal em elas terem publicidade, nem mesmo em elas fazerem parte, desculpem, de uma publicidade, de uma peça publicitária. Agora, isso não pode ser feito de qualquer modo. Então, reconheço que isso pode ser interessante, contanto que não haja os erros que eu vou dizer que há. Então, eu gosto sempre de trabalhar um pouquinho do que é positivo e do que é negativo quando o tema é neutro. Mas se você não quiser fazer isso, se você quiser fazer uma opção, opte pelo menos pelo que é negativo, se você quiser fazer uma outra opção. Vamos aqui ao nosso parágrafo número 3, que vai ser o parágrafo em que eu mostro as causas de falhas. Imaginemos que eu tenha mostrado como negativo a existência de certas mensagens que produzem valores indevidos para as crianças, como valores em que ela compreende que só pode ser feliz se tiver um produto. Esse valor é absurdo, né? Porque nem toda criança pode comprar aquele produto, nem a felicidade de um ser humano vem de aquisições de bens materiais. Então, se eu comento falhas no parágrafo número 2, pelo menos em metade dele, né, da metade dele para o fim, aqui eu vou dizer por que essa falha existe, né? Eu vou dizer por que existe, porque não há um controle fiscalizatório, porque não há punição adequada das empresas que promovem as peças publicitárias, ou então porque não há lei que dê conta de fazer isso. Então, aqui é muito simples de você montar a estratégia do seu texto. Causas de falhas, lacunas, problemas citados no anterior e, claro, no quarto você vai ter solução. Então, chega, né, gente? Chega de tema neutro. Acho que já foi suficiente para que vocês percebam como agir. Vou fazer aqui uma recapitulação. Parágrafo número 2. Se eu, Rita C, fosse fazer minha redação sobre um tema neutro, metade do parágrafo 2 eu reconheceria algo de positivo. Na outra metade do parágrafo 2, eu reconheceria algo de negativo nesse meu tema neutro. No parágrafo 3, as causas dos aspectos negativos que eu reconheci, e no 4, as soluções para as causas que estão no 3. Observem o raciocínio do meu texto. Texto bem feito é texto que tem uma programação. Competência 3, para você tirar 200, é preciso que o avaliador perceba, ou a avaliadora. Esse candidato pretendeu fazer esse texto seguindo o passo tal, depois o outro, depois o outro. Não deixe de explorar isso. Eles gostam de ler, entender rápido e pensar.
Compreendi vossa mensagem, amado mestre. Aqui a brincadeirinha lá da escolinha do professor Raimundo. Conheci vossa mensagem, entendi vossa mensagem, amado mestre. Você queria mostrar o bom, mostrar o que é ruim, dizer as causas do ruim e solucionar as causas do ruim. Perfeito. Facilitou a minha leitura como avaliador, como avaliadora. Eu compreendi sua mensagem. Você tem 200 pontos na competência 3. É isso aí. Vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui, agora, um outro tipo de tema, o tema negativo. Vamos aqui ampliar. Nesse tema, quem elabora a frase temática já se posiciona e demonstra que não gosta de algo. Observem, são temas que exigem aos candidatos a abordagem de consequências negativas. Por que, Rita, assim? Porque eu sou obrigada. Obrigada, entre aspas, né? Mas se você não fizer isso, vai ser muito difícil você encontrar um caminho. Entendido? Por quê? Porque se alguém me deu uma frase temática e me falou de algo que essa própria pessoa considera ruim, é bom que eu prove a ela por que é ruim. Então, ela disse que é ruim, eu vou explicar por que é ruim. Então, é por isso que quando ela me dá um tema em que ela se posiciona contra algo, eu vou concordar com ela e eu vou dizer que ela tem razão, mostrando as consequências negativas do que ela me deu. Então, não se pode esquecer a exposição de causas desse fato, evidentemente, né? Nenhuma intervenção contra elas. Mas isso não é segredo para vocês, porque isso é parágrafo 3. Então, observem. São temas que exigem aos candidatos a abordagem de consequências negativas. Onde, Rita Cid? No parágrafo 2. No 2. No 3, eu venho para as causas, vejamos a tela outra vez, desses elementos negativos. E no 4, é claro, eu vou mostrar como solucionar tais causas. Então, vejam, não se pode esquecer a exposição das causas desse fato negativo e também o que eu devo fazer no parágrafo 4, solucioná-las. Então, um recadinho aí para vocês. Se você deseja seguir esse meu conselho, se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, é prático que os malefícios do fato, as consequências negativas estejam no 2, as causas delas no 3 e as soluções para elas no 4. Tranquilo, gente? Vamos ver aqui exemplos de temas negativos. Vamos lá. Exemplo número 1, Enem de 2015. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, assim, a pessoa que elaborou a frase demonstrou que é algo ruim. Gente, só em usar a palavra violência, ela já se posicionou. Porque a palavra violência já tem um teor negativo. Então, mesmo de forma discreta, quem elaborou a frase temática se posicionou. E ela disse que essa violência persiste. Observem bem isso. O tema poderia ter sido a violência contra a mulher no Brasil. Mas o tema é a persistência da violência. Isso leva você a pensar que isso não é coisa nova, que isso persiste. E leva você a pensar também que pouco foi feito, porque se muito tivesse sido feito, essa violência não persistiria. Então, deve haver muitas falhas, porque se ela é algo que persiste, pouco se fez para combatê-la. Então, observe que antes de eu comentar sobre o que eu possa fazer, eu primeiro me familiarizo com o tema. Eu me familiarizo com o tema. Então, estamos no nosso 4º tema de hoje. Estamos discutindo temas. Observem, vimos 3 temas que dizem respeito a algo neutro, e agora estamos no primeiro tema, que diz respeito a algo que é negativo. Mas eu fico atenta a cada palavrinha da frase temática. Essa palavra é muito importante para mim. Quem fez esse tema na época pode até ter se esquecido de que esse tema praticamente disse: veja o aspecto histórico, veja que isso não nasceu hoje, que isso não começou hoje, isso é velho, isso é antigo, a persistência. Então, às vezes, o tema traz verdadeiras dicas
que muitos candidatos deixam passar. Então, tenham muita atenção aos temas. Vamos ver aqui, outra vez, o nosso slide, né? Ele diz o seguinte: fale das consequências do mal, afinal de contas, a violência é um mal. Fale o que há de ruim nessa violência contra as mulheres no Brasil. No parágrafo 3, fale das causas desse mal, da violência contra mulheres no Brasil, ou melhor, da persistência dessa violência. E no 4, solucione. Eu diria aqui a vocês que quando um tema é negativo, é muito fácil desenvolvê-lo, é muito fácil providenciar um projeto bom para ele. Porque eu mostro o que ele traz de ruim, ou seja, as consequências maléficas dele, no parágrafo 2, mostro as causas dele no parágrafo 3 e mostro as soluções contra essas causas no parágrafo 4. Por exemplo, eu poderia, no parágrafo número 2, mostrar consequências terríveis da violência contra a mulher, ou melhor, da persistência dessa violência. Eu poderia mostrar, por exemplo, o grande número de feminicídios. Eu poderia mostrar também o grande número de outras violências contra as mulheres. O que isso traz para a família, muitas vezes, né? Traz para a prole. Isso traz consequências gravíssimas. Isso traz dissidências familiares terríveis. Vários são os casos de filhos que matam os pais porque veem os pais agredirem, né, as esposas, que são as mães desses filhos, claro. Vários são os exemplos em que filhos levam para a vida traumas terríveis, inclusive reproduzindo ações dos seus pais e protelando o fim do problema, ou pelo menos a redução significativa do problema. Então, são muitas as consequências. São muitas as consequências dos prejuízos às mulheres em seus trabalhos, em seus estudos, em seus projetos. Então, a violência, né? Nós causas. Bem, no parágrafo 3, eu poderia mostrar, por exemplo, que são causas da persistência dessa violência a falta de denúncia. Uma cultura que se liga, por exemplo, àquela ideia de que não devemos interferir nas brigas alheias. Relacionada àquela famosa frase, por exemplo, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, uma cultura do individualismo, uma cultura em que, quando eu vejo alguém sofrer algo, como eu não sou diretamente afetada, eu não preciso me envolver, eu não preciso interferir. Essa é uma das razões. A cultura social é permissiva. A cultura social admite isso como natural, desculpável. Então, isso vai prosseguindo, né? É por isso que persiste. É por isso que persiste. Além de não haver a denúncia, como deveria, até há alguma denúncia, mas não é suficiente, não há a responsabilização dos indivíduos que são violentos contra mulheres, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente das ruas. Não há denúncia, não há a responsabilização necessária e não há a punição. E não há uma conscientização social, inclusive a própria mulher, de que não pode permitir abusos, violências contra si. Então, gente, é muito simples você criar as causas, né? Você pensar no que dizer antes de começar a escrever. Porque eu digo a vocês, o grande problema está na pressa. Mas, Rita, se, como você diz, pressa, se eu tenho que escrever em 1 hora, se eu tenho mais 90 questões para resolver, se eu tenho que passar um gabarito, né? Gente, a pressa na hora certa. Se você faz um plano bem feitinho, você tira aí 5 minutos para o seu plano, ou até um pouco mais,
você vai conseguir escrever rápido. A hora de ter pressa é a hora de escrever o rascunho. Se você vai escrever um rascunho sem ter um plano, esse seu rascunho normalmente enterra. Se você já tem um plano bem montadinho, o seu rascunho sai rápido. A pressa deve haver no rascunho e não no plano. Entendido? Vamos lá. Não deixe de fazer plano. Não deixe de fazer um plano antes do rascunho. Vamos ver aqui o exemplo número 1. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Foi o que acabamos de comentar. E sugerimos, então, consequências desse mal, que até disse algumas a vocês, causas do mal no parágrafo 3 e soluções para as causas no parágrafo 4. Vamos a um outro slide. Vejamos. Vou agora tentar dar uma maior rapidez, tá? Rita, sim, mas é muito rápido. Você vai ouvir essa live outra vez. Nós combinamos isso. Se eu demorar muito, eu não consigo trazer todos os tipos de temas que o Enem trouxe até hoje para vocês. Vamos ao exemplo número 2 agora. Vejamos. A um outro slide. Mais um tema negativo. Manipulação. Essa palavra é negativa, gente. Manipulação. Né? Do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela é negativa porque ela veio acompanhada de comportamento. Manipular um comportamento não é interessante, né? Se fosse manipular um material qualquer, né, uma substância, aí tudo bem, mas manipular comportamentos já soa mal. Então, aqui, como no caso anterior, nós temos algo negativo, nós vamos trazer no parágrafo 2 uma exposição de consequências maléficas dessa manipulação na internet, de modo a provar que ela precisa ser combatida. Então, eu só vou convencer o meu leitor de que essa manipulação é ruim se eu mostrar as consequências ruins que ela traz. Muito bem, no parágrafo 3, as causas dessa manipulação, o que a promove, né? O que possibilita que ela ocorra e até que ela cresça, o que está dando base para ela, o que está fazendo que ela seja possível e até se agrave. E no parágrafo 4, as soluções para essas causas. Agora nós conseguiríamos dar um ritmo maior. Agora nós conseguiremos porque nós já estamos nos entendendo bem aqui. Vamos passar agora a um outro slide. Vamos lá. Exemplo 3. Vamos ver. Por que vários exemplos? Para que você perceba a incidência desse tipo de tema no Enem e para que também você se familiarize com a estratégia. Vamos lá. Tema de 2020, gente. Olha aí o nosso tema, trabalhado na live anterior. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, preconceito, ruim. Então, outra vez, parágrafo 2, consequências desse estigma. Parágrafo 3, o que possibilita esse estigma, o que lhe dá base, falhas, erros que o tornam possível. E no parágrafo 4, soluções contra essas causas. Gente, nós temos a redação feita sobre esse tema. É só você rever a live anterior. Está lá, seguindo esse esquema que eu estou sugerindo aqui para vocês. Vamos a mais um slide agora. Bem, até agora nós já falamos de 2 tipos de temas. Os temas neutros, os temas negativos, e agora vamos entrar no terceiro tipo, temas que falam de coisas boas. Coisas boas. Vocês vão perceber aqui um detalhe importante. Vamos ampliar a tela. O que é um tema positivo? São temas que exigem aos candidatos a abordagem de consequências positivas. Ora, turma, se o tema é negativo, como nós vimos há pouco, evidentemente, eu vou tratar de consequências negativas. Se o tema é positivo, evidentemente, vou tratar de consequências positivas. Se o Enem me trouxe um tema negativo, como a persistência da violência contra a mulher, é claro que eu vou mostrar os malefícios desse fato. Se o tema do Enem é positivo, me traz, por exemplo, a valorização da mulher no mercado de trabalho, é claro que eu vou mostrar os ganhos advindos desse fato.
as consequências positivas desse fato, os benefícios desse fato. Muito bem. Então, eles vão me exigir consequências positivas no parágrafo número 2. Simples, né? Se é negativo, no parágrafo 2, eu jogo consequências negativas. Se é positivo, no parágrafo 2, eu jogo consequências positivas. Não é simples? Não é simples? Muito bem. Cuidado, não se pode esquecer a exposição de obstáculos à realização desse fato. Eu disse a vocês há pouco tempo que vocês perceberiam um detalhe importante. Aí está. Se o meu tema é negativo, como nós vimos há pouco, eu vou mostrar as causas do fato negativo para combatê-las. Por quê? Quando eu combato a causa de algo negativo, consequentemente, no efeito dominó, eu estarei combatendo o fato negativo inicial. Não é verdade? Agora, se o meu fato é positivo, eu não quero combatê-lo. Não pensem nisso. Eu também não vou querer combater os benefícios que ele traz, que estão expostos no parágrafo 2. Não há lógica em eu criticar benefícios. Não há lógica em eu criticar algo bom. Então, o que eu criticaria? Em vez de eu criticar as causas de algo bom, que naturalmente serão boas, eu vou criticar os obstáculos a esse aspecto positivo. Se eu tenho a valorização da mulher no mercado de trabalho, e eu vou dizer os benefícios que isso traz, evidentemente, eu vou criticar os obstáculos a essa valorização. O que dificulta essa valorização? O que atrapalha, o que entrava essa valorização? Então, vejam bem que aqui eu tenho um outro caminho. Eu tenho a exposição de obstáculos e são esses obstáculos que eu vou resolver no parágrafo número 4. Então, não se esqueça de expor obstáculos. Aqui eu mudei de causas para obstáculos. E observe a última informação. Se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, como eu venho recomendando, é prático que os benefícios do fato sejam aproveitados no segundo, e você sabe muito bem o que fazer no terceiro e no quarto. No terceiro, você trabalha obstáculos, e no quarto, soluções contra esses obstáculos. Agora a gente pode ver um exemplo. Vamos lá. Próximo slide. Vejamos. Temas positivos. Observe o nosso título do slide. Exemplo único. Um único de 2011 para 2020. Por que, Rita C, você trouxe 3 exemplos para temas neutros, você trouxe 3 exemplos para temas negativos e só um exemplo para tema positivo? Porque a preferência nas provas do Enem não foi por ele. Não foi por esse tipo de tema. Então, por que você não tirou da live? Não. E se você encontrar um tema positivo? Você vai ficar perdida, perdido. Aí não é possível. Vamos trabalhar o tema, o tipo de tema. Tá? É melhor não arriscar. Bom, eu acredito que eles percebam que, como a proposta do Enem exige uma problematização e uma solução, fica mais fácil para os candidatos encontrar temas negativos que temas positivos. É por isso que o tema positivo incide menos. Mas vamos ver aqui o que fazer. Vamos voltar aqui à nossa tela. Vejam. O tema foi, em 2019, bem recente, gente. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Algo bom. Cinema para todos. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que fazer? Trazer as consequências positivas, já que o tema é positivo, trazer os benefícios dessa democratização no parágrafo 2, não só expondo, não só citando, conversando sobre eles, com aquele toque de argumentação. Parágrafo número 3, os obstáculos a essa democratização. E parágrafo número 4, as soluções contra os obstáculos. Então, aqui está explicado. Nós podemos agora entrar em temas com mais detalhes. Nós vamos trazer agora tipos de temas para você, que são temas mais amplos, são temas maiores, mas que fecham
prestem bem atenção, fecham as suas possibilidades. O tema cresce, a frase temática é maior e você vai ter menos caminhos a escolher. Então, muito cuidado com os temas que nós vamos trazer de agora em diante. Não adianta preparar o candidato para uma prova do Enem, iludindo, dizendo a ele que existe uma fórmula X. Não existe, gente, uma única fórmula. Cada tema tem suas peculiaridades. Então, o que nós podemos fazer é unir alguns temas em grupos. Aí sim, nós vamos ver como trabalhar com os diversos grupos. Vimos 3 grupos de temas, vamos para o 4º grupo. Vamos lá. Esse grupo é importante também. Vamos ver a próxima tela, o próximo slide. Temas voltados para intervenções. Rita citou do tema do Enem, tem intervenção. Competência 5, mulher. A competência 5 é exatamente aquela que me dá 200 pontos quando eu resolvo alguma coisa, quando eu intervenho, quando eu dou uma sugestão para solucionar problemas. Então, não sei por que você está dizendo temas voltados para intervenções. Espere um pouquinho. Vamos lá. Nesse tipo de tema, você não vai ver a intervenção só uma vez. Só aquela intervenção que você vem acostumado a fazer em qualquer tipo de tema. Neste aqui, você tem que dar mais atenção para intervenções. Leiam comigo. São temas que contêm palavras como ações, medidas, caminhos, iniciativas. Cuidado. Não se pode esquecer que nesse tipo de tema, as intervenções não devem ser abordadas apenas no último parágrafo. Ora, se na minha frase temática apareceu a palavra ações, eu não posso falar de ações em 25% do meu texto. Eu preciso falar de ações de forma mais contundente. Eu preciso falar de ações com mais propriedade, demonstrando atenção maior a essa ideia de ações. Então, vamos lá. Se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, é prático que intervenções sejam abordadas no 2º, olha a minha sugestão, e no 4º. Porque aí você consegue fazer uma breve referência às ações no 1º parágrafo. Nós não vamos fazer isso hoje, não há tempo, né? Mas teremos ainda a aula que vem, a outra. E quando você chegar ao 2º, você põe sua atenção sobre ações e no 4º outra vez. E aí sim você pode dizer que as ações apareceram em 75%, 80% da sua redação. Rita, sim, eu vou ser repetitiva. Como é que eu vou arranjar tanta ação? Eu vou ser repetitivo, Rita, sim. Não, calma, não vai ser. Vamos lá. Se você deseja construir seu texto em 4 parágrafos, pode confiar. Trabalhe com ações pelo menos 2 vezes, de forma desenvolvida. No parágrafo 2 e no 4. Vamos ao próximo slide que você vai entender melhor. Vejamos. Temas de intervenção. De 2011 para cá, apareceu uma vez. Prestem bem atenção. Uma vez. Mas de 98 até 2010, apareceu mais 5 vezes. Pode aparecer a qualquer momento. Repito, de 2011 a 2021, uma vez. Mas de 1998 a 2010, 5. Preste atenção a esse tipo de tema. Vamos ver outra vez a nossa tela. Aqui, eu tenho um exemplo único, considerando de 2011 a 2021. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ora, no lugar de caminhos, eu poderia ter a palavra ações, turma. Ações para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu poderia ter a palavra medidas. Medidas para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu poderia ter a palavra iniciativas. Iniciativas para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tanto faz. Caminhos, ações, medidas, iniciativas.
modos de combater, formas de combater, tanto faz. O importante é eu compreender que estão querendo que eu converse, que eu fale sobre ações, caminhos para algo, para conseguir algo ou para combater algo. Aqui nós queremos combater a intolerância religiosa no Brasil. Muito bem. O que eu faço? Tchan, tchan, tchan. Presta bem atenção. Para que eu não seja repetitiva, a minha sugestão é trazer no parágrafo 2 ações que eu já conheço e que já vêm ocorrendo na história. Que ações eu conheço que vêm ocorrendo na história para combater a intolerância religiosa no Brasil? O fato, por exemplo, de a nossa Constituição Federal de 1988 conter uma referência a que não devemos tomar a Constituição como propriedade de religião alguma, ao fato de que o Brasil é laico, a Constituição é laica, não deve estar presa a nenhuma religião, a nenhum credo, a nenhuma crença, é para todos, vale para todos. É um fato que eu posso citar como uma ação que eu já conheço, que já existe. O fato de os constituintes, em 1988, terem se preocupado com garantir pela Constituição o respeito à liberdade religiosa, ou seja, contribuir para combater a intolerância religiosa no país. Entendido? Eu comento sobre essa ação, eu ganho repertório sociocultural, minha gente. Eu avalio, não é só citá-la, eu vou dizer se ela teve importância, se ela serviu para algo, se ela foi inútil ou se ela foi útil, se ela foi útil, mas tem uma falha. Eu estou avaliando. Em seguida, eu trago outro fato. Que outra ação eu poderia citar como uma ação existente para combater a intolerância religiosa no Brasil? Há mais algum fato que eu conheça para isso? Será? Se eu conheço, eu já sinto. Eu lembro muito bem que, nesse mesmo ano, houve duas provas, em 2016. E o outro tema era caminhos para combater o preconceito, aliás, o racismo no Brasil, foi isso. E aí, que ações eu poderia citar, se o tema fosse esse? Ações que eu conheço, historicamente, que exigiriam de mim, claro, uma leitura de mundo. Por exemplo, eu poderia citar aqui a lei que penaliza as pessoas que cometem atos de racismo, como necessária, como positiva, mas eu poderia reclamar também, por exemplo, da tênue diferença entre o que é injúria racial e o que é ato de racismo propriamente dito, preconceito racial, né? Eu poderia fazer isso, mostrando que muitas pessoas que cometem crime de preconceito racial são muitas vezes penalizadas apenas como quem teria cometido injúria, e assim suas penas são menores, e que isso precisa ser resolvido. Então, eu vou avaliar as ações. Eu não vou só citá-las. Se o tema fosse, por exemplo, caminhos para combater a violência contra a mulher, eu poderia citar como uma ação já existente, uma ação que eu conheço historicamente, a Lei Maria da Penha. Agora, turma, prestem bem atenção. Quando você for escolher essas ações a comentar, dá uma olhadinha no texto motivacional, porque se ela estiver lá, não vale, hein? Procure as suas, da sua história, do que você conhece da vida. Senão, você vai copiar texto motivacional. Só se traz algo do texto motivacional ou motivador quando se tem algo a acrescentar.
sem simplesmente incorrer numa cópia, tá? Então, é isso, você traz ações que já existem, e você as caracteriza, você as avalia como úteis, inúteis e suficientes. Nesse slide, eu terminei indo a outros temas, por quê? Porque é um exemplo único, então eu quis que vocês tivessem outras noções. Bom, gente, o que eu faria no 3? Vamos ver outra vez aqui. O que eu faria no parágrafo 3? Olha que importante. Depois que eu comentei no parágrafo 2 as ações que existem e que eu as avaliei, dei minha opinião sobre elas, aqui eu vou dizer quais são os problemas que persistem apesar dessas ações. Apesar dessas ações, apesar, por exemplo, de a Constituição ter se pronunciado em relação à laicização do Estado brasileiro, problemas persistem. Entende? E aqui eu vou dizer que problemas são esses, porque aí eu vou ter o que resolver no 4. No parágrafo 4, eu vou trazer sugestões novas. Atenção, turma, a diferença está aí. Se no parágrafo 2 eu comentei sobre ações já existentes, que podem até ter sido boas, só não resolveram totalmente o problema, podem até ter sido mais ou menos, podem até ter sido boas, podem até não ter adiantado nada, mas eu vou avaliá-las. Problemas existem, apesar delas. Muito bem, no parágrafo 3 eu digo quais são. E no 4 eu vou trazer outro tipo de ação, diferente das ações que eu pus no parágrafo 2. Por que outro tipo de ação? Porque são ações minhas, são minhas sugestões, são coisas que eu quero que sejam aplicadas de hoje em diante. Não vale, na proposta interventiva, ficar sugerindo o que já existe, a não ser que você sugira ampliação e transformação das ações que já existem. Mas, simplesmente, sugerir o que já está acontecendo não tem sentido. Então, qual a diferença entre as ações do parágrafo 2 e as ações do parágrafo 4? As do 2 já existem. As do 4 são novidades, são sugestões, são propostas. Olha o nome, propostas interventivas. Não são intervenções já existentes. Eu estou propondo para acontecerem de hoje em diante. Turma, há outro caminho para esse tipo de tema? Há. Eu poderia, por exemplo, tanto no 2 como no 4, só falar de sugestões, mas se torna mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, aqui já podemos sair dos temas de intervenção. Esse é o nosso quarto grupo de temas. Falamos de temas que são neutros, temas que são negativos, temas que são positivos, temas de intervenção. É isso aí. Vamos para mais um tipo. Vamos lá. Hoje a nossa live é mais longa, o nosso conteúdo é muito extenso. Temas de desafios. Vamos ver o que se diz sobre esses temas aqui. Vejamos aqui o slide ampliado. São temas que contêm palavras como desafio, entrave, obstáculo, dificuldade. Tenha cuidado. Não se pode esquecer que nesse tipo de tema, os desafios não devem ser abordados apenas num parágrafo. Claro, gente, se eles são tão importantes, estão na frase temática, como é que eu posso trabalhá-los apenas no parágrafo 3, por exemplo? Não pode ser assim. Vamos ver o que se propõe. Eu disse, se você deseja, por exemplo, construir seu texto em 4 parágrafos, é prático que desafios sejam abordados, pelo menos em 2, né, gente? No segundo e no terceiro. Como é que eu faço isso, Rita C? Calma, vamos ver o próximo slide. Vamos ver. Vamos ver o exemplo 1. Isso significa que há o 2, né? Então, esse tema já apareceu mais de uma vez, de 2011 para 2021, esse tipo de tema. Em 2017, o tema apareceu: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Parágrafo 2. O que eu sugiro para o parágrafo 2? Eu sugiro que você traga 2 desafios. Atenção, Rita, se eu trouxer desafios demais, eu vou ter que dar soluções demais. Como é que eu vou fazer? Preste atenção. Você escolhe 2 desafios que você consiga resolver de uma forma só, ao mesmo tempo. Com uma ação só, com uma sugestão só, você resolve os 2.
Vamos lá. 2 desafios que se resolvam com uma só intervenção. E, além de você mostrar esses 2 desafios para conseguir formar bem as pessoas surdas na escola brasileira, vejam, na escola regular, não é escola feita apenas para pessoas surdas, como se quer propor de vez em quando, né? Nem pensar. Exposição de consequências ou necessidades que reforcem a urgência de vencer tais desafios. Grande, né, ainda assim, Exposição de consequências ou necessidades. Quando você terminar de expor seus 2 desafios, quando você mostrar como é difícil, afinal de contas, o que é um desafio? O desafio é algo difícil de vencer, que desafia você, exige muito de você. Muito bem. Então, quando você terminar de conversar sobre os 2 desafios, você vai dizer o quê? Que mesmo eles sendo, né, ações difíceis de empreender, é preciso lutar por eles. Afinal, as consequências do fato X são muito positivas ou são muito negativas, entende? Depende. Se o fato for algo ruim, você diz que elas são muito negativas. Se o fato for algo bom, você diz que elas são muito positivas. E mostra, comenta um pouco sobre uma ou duas, como exemplos. Entendido? Então, você vai expor consequências ou necessidades que reforcem a urgência de vencer os desafios. É mais ou menos como você dizer, subir aquela montanha é muito difícil, mas é preciso investir nessa subida, visto que os benefícios do alcance em questão são diversos. Ponto. Entre eles estão. E aí você cita os 2 exemplos, tá bom? Como, Rita, se eu não entendi bem, não. Ora, nesse tema eu estou falando de desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E aqui, a formação educacional é algo positivo. Então, evidentemente, eu mostraria os benefícios disso no parágrafo número 2, mas eu não falaria apenas desses benefícios, eu mostraria pelo menos, né, 2 desafios, coisas mais simples que eu possa resolver com uma solução só, para que eu tenha desafio, pelo menos em 2 parágrafos do meu texto, no 2 e no 3, no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Então, sugiro isso, dividir o parágrafo com desafios e com reconhecimento de que é preciso vencer tais desafios, afinal, os benefícios dessa ação são muito grandes. Por exemplo, e aí você cita os 2 benefícios, já que o tema é positivo. Se o tema fosse negativo, você falaria malefícios, somente. Parágrafo número 3, vejamos. Mais 1 ou 2 desafios que se resolvam com uma só intervenção. Se forem 2, né? Exposição de consequências ou necessidades que reforcem a urgência de vencer tais desafios. Então, Rita, assim, o que eu notei aqui é que o parágrafo 3 segue o mesmo caminho do 2, exatamente. Tanto no 2 como no 3, você vai fazer uma divisão. Os desafios, 1 ou 2, e os benefícios que a gente vai ter se conseguir vencer os desafios, ou os malefícios, né, que a gente vai evitar caso se consiga vencer o desafio, tá bom? Então, é só fazer uma divisão para que ele tenha mais força no texto, o desafio apareça mais de uma vez. Gente, e na solução que eu faria? Vamos ver aí outra vez? Na solução, evidentemente, eu diria as maneiras de vencer os desafios. Que sugestões eu tenho para conseguir vencê-los? Lembrem-se de que eles estão tanto no parágrafo 2 como no 3. Vamos ver aqui mais um exemplo, e agora eu já não vou me reportar a tantos detalhes, porque, na verdade, é só uma mudança do tema. Vamos ver o próximo slide. É só para mostrar a vocês que esse tema é o tema do último Enem, é o tema do Enem Digital de 2020. Eu não vou me ater por muito tempo a esse slide. Eu quero que vocês percebam que o que eu sugeri aqui está sugerido no slide anterior.
Mas eu vou fazer esse tema, eu vou desenvolver essa redação com vocês na nossa live de quarta-feira que vem. Lembro a vocês que é um tema de desafio e que exige mais de nós. E eu vou desenvolver por este caminho que eu estou mostrando hoje. Entendido? Hoje nós estamos aqui para saber como lidar com os diferentes tipos de temas. Na próxima aula, nós vamos ver redação inteira, como vimos na live anterior. Nós precisamos dividir essas nossas 5 lives de uma forma bastante prática para que nós não saiamos com prejuízo. Na quinta, veremos propostas interventivas. Vamos agora ao próximo slide. Vejamos. Temas de desafios, exemplo 2, já vimos. Vamos ao outro. Outras possibilidades. Estamos quase encerrando. Temas que contêm as palavras consequências, efeitos, desdobramentos, Rita C, poderiam aparecer no Enem? Sim, não apareceram de 2011 a 2021. Apareceu uma vez esse tipo de tema em 2013. Opa, desculpa, eu me contradisse, perdão. Apareceu de 2010 a 2021. Apareceu em 2013. É no próximo slide que eu tenho o tema que nunca apareceu nesse período, tá? Então, recapitulando aqui, desculpem. Esse tema apareceu em 2013. Um tema que tem palavras como consequências, efeitos, desdobramentos. Parágrafo 2. Cite 2 consequências do fato do tema. Olha aqui o roteiro. Se o meu tema traz a palavra consequências, gente, é claro que eu vou ter que dar atenção a consequências. É como nas situações anteriores. Se o meu tema trouxe a palavra desafios, eu preciso colocar desafios pelo menos em 2 parágrafos. Se o meu tema trouxe a palavra ações, eu preciso explorar ações pelo menos em 2 parágrafos. Se o meu tema traz efeitos, consequências ou coisa parecida, eu também preciso explorar esses elementos em pelo menos 2 parágrafos. Então, parágrafo 2. Eu posso citar 2 consequências do fato do tema. Eu informo que elas justificam a urgência de combater as causas do problema. Se eu tenho um tema ruim, que traz algo negativo, eu mostro, evidentemente, 2 consequências ruins também. E eu vou mostrar que é por causa de consequências como essas que eu preciso combater as causas do problema. No parágrafo 3, eu trago as causas ou empecilhos. Por que eu falo em causas ou empecilhos? Se o tema for ruim, eu vou explorar as causas do fato ruim. Se o tema for algo bom, eu vou explorar os empecilhos à realização do que é bom, os obstáculos à realização do que é positivo. E no parágrafo final, eu vou trazer as soluções para as causas que eu expus ou para os empecilhos que eu expus. Então, aqui é uma outra possibilidade. Apareceu em 2013 no Enem o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Temos que falar dos efeitos. E aí eu pergunto a vocês, foram bons? Foram ruins esses efeitos? Então, se foram bons. Bem, se foram bons, evidentemente, o que eu vou fazer no parágrafo 2? O que eu vou fazer no parágrafo 2 é mostrar 2 consequências boas e mostrar que elas são razões pelas quais nós precisamos manter a lei seca. Respeitá-la, divulgá-la, difundi-la, fazer que ela seja cumprida. No parágrafo 3, eu vou mostrar quais são os obstáculos existentes à lei seca, que eu considero boa, e na solução, no parágrafo final, vou solucionar tais obstáculos. Mas se eu tivesse um tema ruim, aí sim, eu faria o oposto. Eu mostraria consequências ruins, mostraria que essas consequências ruins são razões suficientes para que nós combatamos o fato temático. No parágrafo 3, eu mostraria as causas desse fato ruim e no 4, as soluções para as causas. Vamos fechar agora a live com um outro tipo de tema. Vamos lá. Vamos ver o próximo slide. Inédito. Nunca apareceu no Enem. Nem de 2011 a 2021, nem de 1998 a 2010. Nunca. Mesmo assim, eu quero falar. Por quê?
Porque se aparecer, vocês não vão ser surpreendidos. Então, eles contêm, são temas que contêm as palavras causas, razões e motivos. E aí, você teria que falar de causas, razões e motivos para algo ou de algo, tanto no parágrafo 2 como no parágrafo 3. Eu recomendo aí 2 causas, claro, que se resolvam com a só intervenção de preferência. Depois, você expõe as consequências, que a gente já sabe, que podem ser boas ou ruins, depende do fato do tema. No parágrafo número 3, você traz mais causas, traz mais 1 ou 2 causas, de preferência que se resolvam com a sua intervenção, continua expondo consequências, como prova de que é preciso fazer algo. Gente, o parágrafo 2 e o parágrafo 3, observem, teriam o mesmo modelo, a mesma estrutura, vamos dizer assim. E aí, vocês solucionariam no final as causas apresentadas. Mas, se o meu tema fala a palavra causas, se a palavra causas vem escrita na frase temática, eu não posso falar de causas apenas no parágrafo 3, porque eu não vou dar atenção à palavra que é mais importante. Então, fiquem ligados nesses aspectos, vamos encerrar nossa live, vamos aqui ao slide final. Vamos ver o próximo. Olha só, aqui é uma proposta para você exercitar-se. Atenção, eu coloquei aqui 10 temas. Esses temas todos adaptados, quase todos adaptados, aliás, dos temas de 2020. Pense sobre eles. Pense. Una um grupo de amigos. Converse. O que nós poderíamos explorar em cada parágrafo? Olha, turma, se você aprender a fazer plano, você tem meio caminho andado. Eu não vou dizer que é o caminho inteiro, porque há outros aspectos que são relevantes. Mas, se você sabe fazer plano, e foi isso que nós treinamos aqui o tempo todo, hoje, com mais de 10 temas, você está com meio caminho garantido. Então, junte seus amigos, faça um exercício. Olha, querido fulano, querida cicrana, como é que eu faria aqui se o tema fosse o 6º? Tema 6, o desafio de reduzir o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Lembra que a Rita C disse naquela live? É um tema que exige o quê? Desafio. Então, essa palavra é forte. Vamos colocar desafios tanto no parágrafo 2 como no 3. Vejam o que foi falado na live. Se o meu tema fosse, por exemplo, o tema 10, vamos ampliar outra vez. Efeitos. Efeitos das desigualdades entre as regiões do Brasil. Vamos colocar efeitos tanto no 2 como no 3. Se o meu tema, porém, fosse apenas das desigualdades entre as regiões do Brasil, tema livre, tema 1, né? As desigualdades, isso soa mal, né? Isso soa muito mal, desigualdade. Então, isso é negativo. Vamos seguir um outro esquema. Se você quiser estudar, você pode ver a live outra vez, eu até recomendo, né? E você pode fazer exercício com esses temas, tá bom, turma? Então, aqui eu me despeço. Vamos agora fechar mesmo. Vamos ver aqui o nosso Sherlock Holmes, que diz: fique ligada, fique ligado. Tudo começa, eu posso até ser redundante agora, mas tudo começa pelo princípio. Tudo começa pelo início. Não adianta querer pegar um papel e sair rascunhando qualquer coisa. Primeiro, domine o tema. Dominando o tema, meio caminho andado. É pensar sobre o que pode fazer para cada tema, tá bom? Grande beijo. Até quarta-feira, até a próxima live. E fiquem ligados que quando sair a inscrição, quando for liberada a inscrição para os cursos, os mini cursos, eu aviso, tá? Beijão, turma. Até breve.